Pois é, eu acho que tem algum problema, não sei se é com o meu celular. Não sei o que aconteceu. Eu não consegui. Então, eu acho que eu vou rezar sozinha, Bianca. O que tu acha? Escreve nos comentários aí. Tá travando? Tá travando? Posso seguir? Então tá. Então vamos iniciar. Boa noite, minhas amigas. Desculpem aí o perrengue, não sei o que aconteceu. Vamos começar a nossa oração, então. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, a gente está hoje no terceiro dia da nossa novena São José Maria Escrivá, né? Um santo fundador do Opus Dei, que fala sobre o trabalho, sobre a santificação do trabalho. E a gente está oferecendo essa novena para que a gente consiga santificar o nosso trabalho e especialmente pelo trabalho dos nossos maridos, pelas aspirações, desejos, intenções deles e que eles tenham a força necessária, as graças, né, de Deus, para que eles consigam cumprir bem o papel de provedores. Então, vamos nos colocar na presença do Senhor e vamos iniciar a nossa oração. Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria concedestes inumeráveis graças a São José Maria, sacerdote, escolhendo-o como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazei que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de servir com alegria e com simplicidade a Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. Concedei-me, por intercessão de São José Maria, o favor que vos peço. Agora que cada uma de nós coloque, né, no seu interior as suas intenções, eu coloco especialmente pelos trabalhos que eu desejo desenvolver, as coisas que eu desejo realizar, especialmente dentro da minha família, e peço especialmente pelo meu marido, para que ele obtenha também de Deus as graças necessárias, para que ele cumpra bem o seu papel, que ele consiga cumprir bem as suas aspirações, receba todas as graças. Façamos as nossas intenções. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Então tá, gente, boa noite de novo, né? Eu queria compartilhar com vocês, né? Eu falei que eu ia conversar um pouquinho hoje, né? Eu queria compartilhar com vocês já uma graça já recebida com a novena, né? Domingo na missa, eu tive a oportunidade de ouvir uma homilia muito boa, assim, maravilhosa, que eu tomei como uma resposta direta pra mim, né? Eu faço muito isso, eu acho que não deixa de ser verdade. Deus nos responde realmente, generosamente, às vezes até de forma constrangedora, né? A gente fica até constrangida com a bondade de Deus em nos responder tão rapidamente. Então, eu vou falar um pouquinho do que eu ouvi
nessa homilia. Na verdade, não do que eu ouvi, do que eu me lembro, porque a minha memória, assim, é muito limitada, eu não faço muitos exercícios. Então, é claro que eu não vou conseguir, assim, exprimir a profundidade e a caridade, né, que o padre teve na homilia, né? Porque, assim, eu só fui anotando alguns pontos na cabeça mesmo, mas o padre falou com muita profundidade e muita caridade. Eu não vou conseguir exprimir essa caridade do padre, tá, gente? Eu sou meio direta, né? Pego os ensinamentos, pá, organizo ali e era isso. Mas eu queria compartilhar com vocês alguns tópicos que eu consegui lembrar e anotar depois da missa, né? E eu venho aqui compartilhar justamente para fixar na minha memória, para eu não esquecer, né? Porque quando a gente transmite uma informação para outra pessoa, a gente fixa por mais tempo a informação em nós. É aquela velha história, né? Quer aprender de verdade, ensina alguém. Então, eu vou falar para deixar bem registrado na minha memória para eu não esquecer, porque eu não quero esquecer dessas coisas, porque realmente eu vi como uma resposta de Deus para mim. E eu não quero esquecer tão rápido disso. Por isso que eu resolvi registrar. E também porque eu não tô conseguindo aparecer muito aqui durante o dia, por causa do meu celular, né? Que a bateria é ruim, então eu já vou aproveitar que à noite ele tá funcionando pra deixar registrado. Então, o primeiro tópico que eu anotei, primeiro ele contextualizou, né, que o matrimônio é algo muito ligado à natureza, que às vezes a gente até esquece que é um sacramento e a gente acaba menosprezando. Era o domingo da família, né, esse último agora. E o primeiro tópico que eu anotei, não sei se foi o primeiro que ele falou, tá, gente? Depois da missa eu fui anotando o que eu me lembrava. Então, mas o primeiro que eu anotei foi esse. A família é o lugar onde se aprende a comer e dormir. Ele estava contextualizando, né? Que muitas pessoas não dão tanta importância a esse sacramento porque acham, né, que a família é só o lugar onde a gente aprende a comer e a dormir, né? E ele falou assim, a família é o lugar onde se aprende a comer e a dormir. Mas se não aprendemos a comer e a dormir, não conseguimos fazer qualquer outra coisa. Quanta sabedoria, né? Só nesse tópico aí. E não é nenhuma grande novidade, nenhum conhecimento inédito, né? A gente já ouviu falar 1000 vezes dos pecados capitais, da importância de cultivar as virtudes, de ter a temperança, né? Então, assim, não é nenhuma novidade para quem já frequenta a igreja há algum tempo, né? Já busca alguma coisa. Mas me tocou profundamente a forma como o padre falou. E logo no dia que eu estava rezando justamente pelo meu trabalho, pelas minhas aspirações, né? Pelo meu desejo de realizar certas coisas. Na minha casa, com meus filhos, na minha vida pessoal, na minha vida espiritual também. E eu lá, né, rezando, pedindo as graças, pedindo força. E a resposta, se não aprendermos a comer e a dormir, não conseguiremos realizar qualquer coisa. Eu ali cheia de coisas querendo realizar, né? Que eu quero ser mais paciente com os meus filhos, que eu quero fazer atividade com eles todo dia, que eu quero dar conta melhor do meu serviço em casa, né? Tem a minha faculdade também, que eu quero me dedicar para estudar antecipadamente, para não passar mais trabalho depois. Então, muitas coisas eu querendo realizar. E rezando lá na missa, né, pedindo as graças para que eu conseguisse realizar essas coisas. E, né, o padre já veio com a resposta logo de cara, né? Se a gente não aprende a comer e a dormir, a gente não vai conseguir realizar mais nada. E eu lembrei bem que o Ítalo diz, né? Ele tem dito isso, que a nossa geração, antes de ser educada, precisa ser adestrada de tão rude que as coisas estão. Então, realmente, assim, eu ainda não sei comer direito e dormir direito. Muitas vezes eu vou dormir muito tarde, não acordo antes da casa acordar, né? Muitas vezes também como mais do que eu devo, ou como aquilo que eu não devo, né? Pra ter energia, pra ter saúde, pra cuidar e realizar as coisas. Então, realmente, né? Serviu como uma luva pra mim. Por exemplo, se eu não durmo direito, ou se eu vou dormir num horário ruim, se eu acordo muito tarde, o dia já me atropela, né? A gente já começa ali o dia com uma certa derrota, tipo, poxa vida, eu já tô correndo, já tenho que correr pra fazer o café da manhã e tá tudo atropelado, tem louça e eu tenho que fazer atividade. Acaba que o dia já começa com estresse e com um certo
sentimento de derrota. E quando a gente já experimenta isso logo de manhã, é difícil que a gente consiga reverter depois do dia. É possível. Mas se a gente não se tocar assim, não ter alguma iniciativa, é difícil. Às vezes o dia realmente vai atropelando, né? E hoje mesmo, gente, hoje mesmo eu já perdi essa primeira batalha, né? Mas tudo bem, vamos tentar de novo amanhã. No horário que eu deveria... hoje, nessa noite, a Madalena acordou assim, de madrugada. Fiquei um bom tempo lá com ela, acordada. Então, claro, no horário que eu deveria levantar, né, que eu queria levantar antes da casa acordar, pra conseguir rezar, pra conseguir estudar e já começar o dia, né, com alguma vitória. Eu tava, obviamente, né, com sono, porque eu tinha ficado a madrugada acordada. Daí eu não levantei naquele horário que eu tinha me proposto, fiquei um pouco mais até o horário habitual que eu estava acostumada a levantar, né? E adiantou alguma coisa? Não, gente, não adiantou nada, porque eu passei o dia inteiro com sono igual. E eu fiquei pensando, poxa vida, eu deixei de acordar no horário que eu tinha me proposto acordar, né, pra rezar, pra estudar. E eu passei o dia inteiro com sono do mesmo jeito, né? Sofrendo do mesmo jeito. Se eu tivesse acordado, eu ia passar o dia inteiro com sono, do mesmo jeito, mas pelo menos eu ia ter feito aquilo que eu tinha me proposto fazer, né? E com certeza, eu tenho certeza disso, porque eu já experimentei isso numa outra ocasião. Com certeza Deus me daria as graças pra viver melhor aquele dia. Porque, em primeiro lugar, eu disse, né, sim, aquilo que eu me propus. Sobre a comida também não é nenhuma novidade, né? Por que que a igreja pede tanto jejum? Para fortalecer o espírito. Se não conseguimos dizer não, nem mesmo a uma porção a mais de comida, ou a um determinado alimento que nos faz até mal muitas vezes, ao excesso de glodices, né? Como a gente vai conseguir fazer sacrifícios maiores? De onde virá força? Né? Porque a gente precisa exercitar a nossa vontade para que fique forte. Né? Claro que não se trata assim de que eu nunca mais vou comer nenhum doce na vida. Eu nunca mais vou, né, sei lá, comer uma coisa que eu gosto, que faz mal. Não se trata disso. Mas se trata de ter a temperança, né, da gente conseguir... eu não preciso comer doce todos os dias. Eu posso comer no domingo, né, o dia do Senhor, o dia de celebrar, né. Eu não preciso comer até que eu passe mal, que eu me sinta mal, né. Que aí a comida já vai estar fazendo o oposto do que ela serve, que é nos dar energia, nos dar força, nos dar disposição para servir bem, né? E tem essa questão também, né, do treino da vontade. A gula, ela tá ligada, assim, a todos os outros pecados, né? Por isso que chama pecados capitais, porque destes surgem outros e deixa a gente fraco, né? Deixa a gente fraco. Se a gente não consegue dizer não para um docinho, para uma porção a mais de comida que a gente nem precisa, que a gente nem quer tanto assim, mas tá gostosa, eu quero comer mais um pouco. Só para agradar o paladar, mas eu nem precisaria daquela quantidade de comida ali, né? Ou daquela determinada coisa naquela hora. E eu não consigo dizer não para aquilo ali. Então, como é que eu vou ter força para dizer não para as coisas mais difíceis, né? Porque comida é uma coisa universal, né? Todo mundo gosta de comer, todo mundo tem as coisas que gosta de comer, né? Todo mundo gosta de sentir gosto bom, né? Então é uma luta assim pra todo mundo. Agora, tem lutas que são maiores, né? Tem gente que tem mais dificuldade, sei lá, em não reclamar com o marido, em ser paciente com os filhos, em estudar, né? Uma série de coisas que às vezes são maiores. Mas se a gente não conseguiu dizer não na pequena coisa, como é que a gente vai conseguir fazer um sacrifício maior? E às vezes a vida nos exige sacrifício ainda maiores, que não são nem esses cotidianos, né? São coisas que vêm de surpresa, que realmente são maiores. E aí, como é que a gente vai ter a força, né, de cumprir aquilo a que Deus nos chama? O segundo tópico que eu anotei, tá? O padre falou assim também. Muitos pensam nas alegrias das virtudes instauradas, mas não se empenham em conquistá-las. Gente, que verdade isso. Acho que todo mundo, assim, do nosso meio, né, que tá na igreja, ou que segue, sei lá, as fulaninhas da internet, né, acho que todo mundo, assim, que busca alguma coisa, sonha com as virtudes,
né? A gente deseja as virtudes. E as virtudes são até humanas, né? O Ítalo, por exemplo, que é um cara aí que ensina o Brasil a virar adulto, né? E ensina as pessoas a amadurecer e consequentemente adquirir essas virtudes, né? Ele ensina para todo tipo de gente, para crentes e não crentes. Então essas virtudes, elas são universais, são virtudes humanas. E todo mundo quer ser uma pessoa melhor, né? Todo mundo deseja ser melhor. As pessoas do meu círculo, pelo menos sempre que eu ouço, assim, que eu converso, sim, né? Eu acho que todas as mães do mundo, por exemplo, sonham em ter mais paciência com os filhos, por exemplo, né? A gente quer amar mais, a gente quer amar melhor os nossos, a gente quer trabalhar melhor, sermos diligentes, sermos dóceis, sermos humildes. A lista é grande, né? Virtude aí é o que não falta pra gente desejar e querer. Mas o quanto estamos nos empenhando em conquistá-las? Não é só na cabeça e nos nossos pensamentos, mas em atos. A gente realmente está se empenhando em buscar essas virtudes? O padre disse, muitos pensam nas alegrias das virtudes instauradas, mas não se empenham em conquistá-las. Né? E muitas vezes a gente fica mesmo, né, com devaneios na cabeça. Ai, mas o dia que não sei o quê. Ai, vai ser tudo lindo, né? Daqui tantos anos, quando eu for mais maduro. Gente, o amadurecimento é hoje. O que eu tô fazendo hoje? Em atos. Né? Não só ficar pensando, o que eu estou fazendo para adquirir essas virtudes? Porque virtude é exercício, né? E hoje em dia, a gente tem muito acesso a conteúdo, a gente segue um monte de gente aí que estuda pra caramba, né? A gente tem acesso, fica sabendo de muitas verdades, muitas teorias, mas é inútil tudo isso se a gente não responder em ato, na nossa vida real. Eu posso ser a expert nas definições das virtudes, saber como ela funciona na alma, saber tudo, como adquiri-la, saber os movimentos interiores, tudo sobre a determinada virtude. Posso ser uma expert. Não vale nada se eu não praticar. Não vale nada. Eu vou ter muito conhecimento sobre aquela virtude, mas eu não vou ter aquela virtude, né? Não tirando o mérito dos estudos, né? Do conhecimento. Até porque para adquirir esse conhecimento, né, a gente necessita da virtude, da constância, né? A gente tem que fazer um esforço para sentar a bunda, para ler, para focar nossa atenção em alguma coisa. E é muito difícil a gente focar nossa atenção em alguma coisa porque tá todo mundo viciado em tela, né? A nossa cabeça foge muito fácil, os estímulos são muito rápidos. Então, realmente, é um esforço, precisa de virtude também para estudar, né? E o padre, inclusive, nessa mesma homilia, disse que hoje em dia as pessoas não sabem nem mesmo nomear os seus males. De novo pra mim, né? Tenho uma enorme dificuldade com a vida de estudos, não conheço grandes coisas da alma e tudo mais, né? E ele falou isso, né? Que as pessoas hoje em dia não sabem nem mesmo nomear os seus males. Então eu não tô tirando o mérito do estudo, não tô dizendo que é ruim estudar, conhecer, saber, né? Seguir as pessoas que já estudaram e dão esse conteúdo mais resumido, mais mastigado pra gente. Não é isso, isso é muito bom. Mas até a nossa inteligência deve dar glórias a Deus, sendo útil, né? Como que a gente torna o conhecimento útil? Pondo em prática. Porque senão não adianta, né? Não adianta nada se a gente não colocar em prática. Então, o outro tópico que eu anotei, tá? A família é semelhante a um seminário, a uma escola, ainda que não tenha carteiras e provas. O padre, na missa, contextualizou muito melhor do que eu, né? Ele falou mais profundamente, ele deu outros exemplos, tá? Inclusive, ele falou um pouco mais de virtudes aí nessa parte, mas a minha memória, assim, não é tão boa, né? Mas o mais importante é agora, tá? Depois que eu repeti essa frase. A família é semelhante a um seminário, é uma escola, ainda que não tenha carteiras e provas. Mas muitos pais são professores do que não estudaram e governantes de outros sem antes terem conseguido governar a si próprios. Dispensa comentários, né? Depois da gente falar lá que a gente não sabe nem comer nem dormir, né, gente? E nós somos governantes de outros, professores, né? Duas funções tão importantes
Que responsabilidade, né? Para quem tem filhos, né? Os pais. Professores que não estudaram e governantes de outros sem antes terem conseguido governar a si próprios. Nós somos professores e governantes, né? Olha a urgência em sabermos governar a nós mesmos, né? E aqui eu falo no sentido de que os nossos atos correspondam ao que queremos com nossa vontade autêntica e não a nossa vontade sensível, né? Então, às vezes a gente está numa situação que a gente quer alguma coisa, mas é a nossa vontade sensível. Por exemplo, o exemplo mesmo meu de hoje, na hora que o celular despertou, né? A minha vontade inteligente, né? A minha vontade moral era que quando o celular tivesse despertado, eu realmente tivesse levantado da cama, tivesse feito uma oração e tivesse ido estudar, né? Isso é o que eu penso durante todos os dias da minha vida. Mas quando o celular tocou, eu senti vontade de ficar dormindo mais. Mas era vontade sensível, né? Não era a minha vontade humana, né? Era uma vontade sensível. Ou seja, não consegui governar nem a mim mesma, né? Então, é urgente que a gente aprenda a ser governar, porque nós somos governantes de outros. Olha essa responsabilidade, né? Como é que a gente vai ser governante de outros se a gente nem consegue governar a nós mesmos? Quem nunca, depois de uma conversa com o marido, por exemplo, né, se deu conta que disse algo que não diria premeditadamente, não diria de propósito, que foi uma explosão, né? Sentiu a vontade ali da ira, a vontade, né? Fez movida por uma vontade sensível. Não foi a vontade, ela não queria falar aquilo de verdade, né? Ou mesmo tantos outros exemplos, né? Que eu já dei lá de dormir, de comer, eu quero fazer a dieta carnívora, a dieta low carb, mas não posso ver um doce que a vontade já passa na hora, né? A vontade sensível, né? A gente vai ter essas vontades, os nossos sentidos estão a mil. Inclusive, eu vi um vídeo do Ítalo esses dias, né? Que ele sugeriu que a gente fizesse um exercício da gente ver só assim, na primeira hora da manhã, quantas vontades diferentes a gente tinha, o que a gente sentia, sentir frio, sentir calor, sentir tal coisa, sentir vontade de comer, depois não queria mais comer, e até mesmo os pensamentos, né? Como muda os pensamentos, as vontades. Então, é urgente que a gente aprenda realmente a nos governar. E o próximo tópico que eu anotei, e é o último, complementa perfeitamente este, pois se aplica a tudo que eu já falei aqui, né? Aí o padre tava falando assim, muitos pais podem se perguntar, podem perguntar, o que há de mais importante a um pai de família? E serve para nós, as mães também, obviamente, né? E ele falou assim, muitos podem se perguntar, o que tem de mais importante para um pai de família? E ele respondeu, sua vida espiritual. Aí ele até fez uma brincadeira assim, não, peraí, padre, aí o senhor se equivocou, né? Eu não vou ser padre, eu vou ser pai, tem tantas coisas que eu tenho que me preocupar, né? Mas ele reafirmou, mais importante do que se preocupar com a vida espiritual dos filhos até mesmo, é cuidar da própria vida espiritual. Nossas palavras não têm tanto peso como aquilo que nós somos. E isso vale tanto para a questão da vida espiritual dos filhos, como o padre falou ali, quanto para todo o resto que a gente já falou aqui, né? E é o que a minha amiga Bianca sempre enfatiza, né? Primeiro espiritual, né? É mantra dela isso, né? Primeiro espiritual. E buscando a Deus, a gente recebe as suas graças, né? Para que a gente consiga corresponder à sua vontade. Tem até a frase conhecida de São Bento, né? Ora et labora, Deus adeste sine mora. Ora e trabalha, Deus se apresenta sem demora, né? Então, oremos e trabalhemos, né, minha gente? Trabalhemos com os nossos braços, trabalhemos a nossa vontade e todos esses trabalhos que a gente desempenhar com os nossos braços e trabalhando a nossa vontade, façamos tudo isso em espírito de oração, para que agrademos a Deus e estejamos em comunhão com Ele, né? Porque quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazeis
tudo para a glória do Senhor. Então é isso, gente. Bora, oremos e trabalhemos. Quem viu a live até aqui, escreve aí nos comentários. Ai, gente, tinha que falar isso igual o youtuber, né? Quem viu a live até aqui, escreve aí nos comentários. Se eu orar e trabalhar, Deus há de me ajudar. E vamos lá, gente. Bora já amanhã vencer a primeira batalha do dia, né? E aprender a dormir. Vamos levantar no horário que a gente se propor. Boa noite, gente. Até!